Caio, eu sinto uma tristeza profunda. Me sinto parada no tempo, uma mulher, tá? Perdi a vontade de trabalhar, estudar, me afastei de todos os amigos que não são cristãos porque não aceitaram a minha dedicação na igreja. Já estou fora do mercado de trabalho há mais de 1 ano e meio e tenho um medo de perder minha mãe. Medo do escuro às vezes. Sinto que minha mente está doente, Caio, porque perdi o interesse por tudo. O que devo fazer? Será que é uma doença mental, hormonal, espiritual ou procrastinação da minha felicidade? O que devo fazer? Mudar a forma do pensar positivo para mudar esse estado de estagnação? Estado de estagnação, a minha falta de interesse por tudo, Caio? Eu só quero que você releia as 2 primeiras linhas. Eu sinto uma tristeza profunda e me sinto parada no tempo. Perdi a vontade de trabalhar, estudar, me afastei de todos os amigos que não são cristãos, Certo. porque não aceitaram a minha dedicação na igreja. Os amigos. Agora, a Já vontade, a depressão dela não decorre necessariamente desses amigos não terem aceitado a dedicação dela na igreja. Ela não acrescenta. Ficou meio confuso o modo dela expressar, mas o que eu quero dizer a você é simplesmente o seguinte. Número 1, vamos começar do começo, minha querida. Normalmente isso não acontece com as pessoas. Está acontecendo com você. Então a primeira coisa a verificar é se existe alguma fonte química, orgânica, hormonal. É uma mulher? Sim. Primeira coisa, é a mais fácil, é começar do começo sempre. É ir a um bom clínico, que provavelmente, não sendo ele a pessoa que se sinta completamente competente, enviará você a um endocrinologista, é fazer todo o levantamento da sua condição químico-orgânica para ver se há desbalanceamento químico em você. Se o desbalanceamento for químico, um suplemento de natureza médica, medicamentosa, química, vai ajudar você a se equilibrar. Que é para a gente não ficar falando do diabo quando a questão é hormonal. Primeira coisa. Segundo, se você for lá e não houver nada, absolutamente nada, aí a gente começa a pensar nos outros elementos de outra natureza. Pode ser que você esteja vivendo uma depressão. Aí eu recomendaria a você uma visita a um psiquiatra. Tem gente que falou em psiquiatra, surta. Se estiver com um amargor na boca, vai a um clínico, recebe Epocler para cuidar do fígado, mas não tem crise. Se estiver com uma dor nas vísceras e alguém chegar e disser, olha, é apêndice, a pessoa se submete até a uma cirurgia, se for o caso, e não tem crise. Mas se estiver deprimida e alguém disser, vá a um psiquiatra, parece que a pessoa já enlouquece pela própria recomendação de que o caso dela seja psiquiátrico. E não há nada demais, o seu cérebro é um órgão. E ele tem funcionalidades e disfuncionalidades. Algumas dessas disfuncionalidades são congênitas. Outras são adquiridas por traumas, impressões, circunstâncias. Outras são produzidas por desencontros de natureza psicológica na gente que acabam gerando um problema no hardware da gente, no cérebro da gente. Um psiquiatra pode ajudar você a se medicar o suficiente para ter ânimo, para tomar medicação que se contrapõe ao estado depressivo, para gerar equilíbrios razoáveis em você, para você procurar uma terceira ajuda. Aí, nesse caso, seria um bom psicoterapeuta para analisar, junto com você, quais foram os mecanismos que levaram você até aí. Quais foram as disfunções relacionais? Você foi extremamente confusa. A sua carta em si, de cara, me revelaria que você precisaria de muitas boas conversas
Quem me dera eu pudesse ajudar você assim proximamente. Porque uma olhada em você, que com toda sinceridade eu desse, me ajudaria imensamente a visualizar você assim por dentro, dar uma escaneada no seu coraçãozinho. E aí começar a trabalhar com questões relacionadas a coisas essenciais. Sua relação com seus pais, sua relação com seus irmãos, seu modo de olhar o mundo, a vida, as circunstâncias da existência, como você a elas reaja, que tipo de igreja você estava frequentando. Porque tem igrejas por aí, minha querida, que são trituradoras de alma. Aí você fica botando a culpa nos amigos. Os amigos não quiseram mais ser meus amigos, mas você, recorte do que você falou, por causa da minha dedicação à igreja. Você deve ter virado uma fanática. Deve ter entrado num processo adoecedor, porque não era uma relação com Deus. Deus não adoece ninguém. Relação com Jesus, com o Evangelho, não afasta a gente dos amigos. Ao contrário, nos insere no mundo, nos insere na vida, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e também orou ao Pai dizendo, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Então a sua relação não foi com Jesus, você bem disse, foi com a igreja. A igreja é que gera fanáticos, ratinhos de templo, de culto, baratinhas de assento de igreja, de banco. É a igreja que cria para o indivíduo aquela agenda hiperlotada, que diz para a pessoa que quanto mais ela for assídua em todas as reuniões, em tudo que se propuser, e ela a essas coisas se candidate mais vinculada a Deus, ela está de fato apenas cumprindo a agenda da igreja, às vezes de maneira neurótica, adoecida, fanatizante. Quanto mais a pessoa vai entrando nesse esquema, mais vai se tornando chata, mais vai ficando intragável, mais vai ficando judiciosa, mais vai se tornando aquela pessoa que para os amigos é aquele chato. O chato é aquele cara que não te faz companhia quando está presente e não te deixa também em paz jamais, não é? Então, os amigos não querem esse tipo de relação. De modo que eu sugeriria a você que olhasse para você com toda honestidade. E, em primeiro lugar, perceba isso. A sua relação, conforme afirmada por você, foi com a igreja. O Evangelho não faz isso com ninguém. Faça essa listinha de coisas rápidas que eu lhe sugeri e aí você vai encontrar com certeza a causa, o emulador desse estado. E eu não teria muita dúvida quanto a afirmar que a igreja deve cumprir também, entre outras coisas, um papel pivotal, porque foi a igreja que deflagrou essa desconexão sua em relação ao mundo, que colocou você hoje nesse estado depressivo, sem amigos, sem ninguém, sem vontade de coisa alguma. Quem sabe até uma decepção com a igreja a qual você se entregou como se fosse Deus, tenha gerado em você esse estado de desmobilização total.